Capítulo 49. Faraó reúne todos os grandes homens do reino, e nomeia José para governador do Egito. Após estas coisas o rei reuniu e congregou todos os seus oficiais e servos e todos os príncipes e nobres pertencentes ao rei, e todos eles vieram diante do rei. E o rei disse-lhes: Eis que vocês têm visto e ouvido todas as palavras deste homem hebreu, e todos os sinais que ele declarou que viriam a se passar, e nenhuma das suas palavras caiu por terra. Vocês sabem que ele deu uma interpretação certa do sonho, e que certamente virá a acontecer. Agora, portanto, aconselhem-se e saibam o que irão fazer, e como a terra será liberta da fome. Procurem agora e vejam se alguém semelhante pode ser encontrado, em cujo coração exista sabedoria e conhecimento, e eu o nomearei sobre a terra. Pois vocês já ouviram falar do aviso do homem hebreu para salvar a terra desta fome, e eu sei que a terra não será livrada da fome, a não ser com os conselhos do homem hebreu, com o qual me aconselhou. E todos responderam ao rei e disseram: O conselho que o hebreu deu é bom. Agora, portanto, nosso senhor e rei, eis que a terra inteira está na tua mão, faz o que parecer bem aos teus olhos. Ele quem tu escolheste, e quem tu na tua sabedoria sabe ser sábio e capaz de livrar a terra com sua sabedoria, ele quem o rei indicar estar debaixo dele toda a terra. E o rei disse para todos os oficiais: Eu pensei uma vez que o Criador revelou-se para o homem hebreu, tudo o que ele falou, não há nenhum outro tão discreto e sábio na terra inteira como ele, se parecer bem aos vossos olhos, eu o colocarei sobre a terra, para salvar a terra com sua sabedoria. E todos os oficiais do rei disseram: Mas certamente está escrito nas leis de Mitzraim, e não deve ser violado, que nenhum homem deve reinar sobre Mitzraim, nem ser o segundo para o rei, mas apenas aquele que tem conhecimento em todas as línguas dos filhos dos homens. Portanto, nosso senhor e rei, eis que este homem hebreu só sabe falar a língua hebraica, e como então ele pode ser sobre nós o segundo no âmbito do governo, um homem que nem mesmo conhece nossa língua? Agora pedimos para chamá-lo, para que ele venha diante de ti, e te prove em todas as coisas, e faça como lhe parecer bem. E o rei disse: Isso deve ser feito amanhã, e a coisa que você disse é boa. E todos os oficiais vieram no mesmo dia diante do rei. E naquela noite, Deus enviou um de seus anjos do ensino, e ele veio à terra de Mitzraim a José, e o anjo de Deus ficou com José. E eis que José estava deitado na cama à noite na casa de seu mestre, no calabouço, pois seu mestre tinha colocado ele de volta no calabouço por causa de sua esposa. E o anjo despertou-lhe do seu sono, e José levantou-se, e eis que o anjo de Deus estava de pé em frente a ele. E o anjo falou com José, e ensinou-lhe todas as línguas dos homens naquela noite. E o anjo de Deus foi-se, e José retornou para sua cama, e José ficou espantado com a visão que teve. E veio a manhã, e o rei chamou a todos os seus funcionários e agentes, e eles vieram e sentaram-se diante do rei, e o rei ordenou que José fosse trazido, e os servos do rei foram e trouxeram José diante de Faraó. E o rei veio e subiu os degraus do trono, e José falou com o rei em todas as línguas, antes que chegasse diante do rei no 70º degrau, e sentou-se diante do rei. E o rei muito exultou por José, e os oficiais do rei exultaram grandemente com o rei quando ouviram todas as palavras de José. E a coisa parecia boa aos olhos do rei e da diretoria, nomear José para ser segundo diante do rei sobre a terra inteira de Mitzraim. E o rei falou com José, dizendo: Tu me deste conselhos para designar um homem sábio sobre a terra de Mitzraim, e por sua sabedoria livrar a terra da fome. Agora, portanto, uma vez que o Criador fez tudo isso conhecido a ti, e todas as palavras que tu falaste, não há em toda a terra um homem discreto e sábio como tu. E teu nome não mais será chamado José, mas Afanapania deve ser o teu nome, serás segundo a mim, e da tua palavra deve ser todos os assuntos do meu governo, sob tua palavra meu povo deverá sair e entrar. Também debaixo de tua mão meus servos e oficiais receberão o salário que é dado mensalmente, e a ti todas as pessoas da terra deverão curvar-se, só no meu trono eu serei maior do que tu.
E o rei tirou o anel de sua mão e colocou-o sobre a mão de José, e o rei vestiu José com um vestuário principesco, e colocou a coroa dourada sobre sua cabeça, e ele colocou uma corrente dourada em seu pescoço. E o rei ordenou seus servos, e eles fizeram ele andar na segunda carruagem que pertence ao rei, que fica oposta à carruagem do rei, e montava em um grande e forte cavalo dos cavalos do rei, e ser conduzido pelas ruas da terra de Mitzraim. E o rei ordenou que todos aqueles que tocassem tamborins, harpas e outros instrumentos musicais deveriam ir adiante com José. 1000 tamborins, 1000 mexolote e 1000 nebalins foram após ele. E 5.000 homens, com espadas desembainhadas brilhantes em suas mãos, e eles foram marchando diante de José. E 20.000 dos grandes homens do rei vestiram-se com cintas de pele coberta com ouro, marcharam à direita de José, e 20.000 na sua esquerda. E todas as mulheres e as donzelas foram para os telhados, ou ficaram nas ruas divertindo-se e alegrando-se devido a José, e olhavam para a aparência de José, e sua beleza. E as pessoas do rei foram diante dele e atrás dele, perfumaram a estrada com incenso e com cássia, e todos os tipos de perfume finos, e dispersaram mirra e aloés ao longo da estrada, e 20 homens proclamaram estas palavras diante dele em toda a terra em voz alta. Vocês veem este homem a quem o rei escolheu para ser seu segundo? Todos os assuntos do governo serão regulamentados por ele, e aquele que transgredir as suas ordens, ou que não se curvar diante dele, deve morrer, pois ele se rebelará contra o rei e seu segundo. E quando os arautos haviam cessado a proclamar, todas as pessoas de Mitzraim curvaram-se diante de José e disseram: Que viva o rei, que viva também seu segundo. E todos os habitantes de Mitzraim curvaram-se ao longo da estrada, e quando os arautos se aproximaram deles, eles curvaram-se, e eles exultaram com todos os tipos de tamborins, Mexol e Nebal a José. E José sobre seu cavalo levantou os olhos para o céu e clamou e disse: Ele ressuscita o pobre homem do pó, ele levanta os necessitados do monturo. Ó Deus, feliz é o homem que confia em ti. E José passou por toda a terra de Mitzraim com os servos do faraó e os oficiais, e eles lhe mostraram a terra inteira de Mitzraim e os tesouros do rei. E José retornou, e veio nesse diante a faraó, e o rei deu a José uma posse na terra de Mitzraim, uma possessão de campos e vinhedos, e o rei deu a José 3.000 talentos de prata e 1.000 talentos de ouro e pedras de ônix e obedelium e muitos presentes. E no dia seguinte o rei mandou todos os povos de Mitzraim trazer a José ofertas e presentes, e que aquele que violasse o comando do rei deveria morrer, e eles fizeram um altar, na rua da cidade, e espalharam vestuário lá, e quem trouxesse algo a José deveria colocar no lugar alto. E todo o povo de Mitzraim lançavam coisas no altar, um homem um brinco de ouro, e outro anéis e brincos e diferentes trabalhos de ouro e prata, e pedras de ônix e obedelium colocaram no altar, cada um deu alguma coisa do que possuía. E José tomou todas estas coisas e as colocou no seu tesouro, e todos os oficiais e nobres pertencentes ao rei exaltaram José, e eles lhe deram muitos presentes, vendo que o rei tinha o escolhido para ser seu segundo. E o rei enviou para Potifera, o filho de Aíron, sacerdote de On, e ele levou sua jovem filha Osnate e deu-a a José como esposa. E a donzela era muito bonita, uma virgem, a qual homem nenhum tinha conhecido, e José levou-a como esposa. O rei disse a José: Eu sou o faraó, e ao lado de ti, nenhum deve se atrever a levantar a mão ou seu pé, para legislar o meu povo em toda a terra de Mitzraim. E José tinha 30 anos quando ele ficou diante de Faraó, e José saiu de diante do rei, e ele tornou-se o segundo no lugar do rei de Mitzraim. E o rei deu a José 100 servos para atender-lhe em sua casa, e José também enviou e comprou muitos servos, e permaneceram na casa de José. José então construiu para si mesmo uma casa muito magnífica como as casas dos reis, perante o tribunal do palácio do rei, e ele fez na casa um grande templo, muito elegante em aparência e conveniente para sua residência. 3 anos ficou José construindo sua casa. E José fez para si um trono muito elegante, abundante em ouro e prata, e cobriu com obedelium e pedras de ônix, e ele fez-lhe a semelhança de toda a terra de Mitzraim e a semelhança do rio Mitzraim que regava a terra inteira de Mitzraim.
E José sentou-se com segurança no seu trono em sua casa, e Deus aumentou a sabedoria de José. E todos os habitantes de Mitzraim e os servos de Faraó e seus príncipes amaram José excessivamente, pois isto vinha de Deus para José. E José tinha um exército que fez guerra, indo em exércitos e tropas com um número de 40.600 homens, capazes de suportar, em armas para ajudar o rei José contra o inimigo, além de oficiais do rei e seus servos e habitantes de Mitzraim sem número. E José deu a seus homens poderosos e todos os do seu exército, escudos e dardos e elmos e casacos de despacho e pedras para fundas. Capítulo 50. Prevalece no Egito, grande abundância. Nesse momento os filhos Tarsis vieram contra os filhos de Ismael, e fizeram guerra com os filhos de Tarsis despojando os ismaelitas por um longo tempo. E os filhos de Ismael eram pouco numerosos naqueles dias, e eles não poderiam prevalecer sobre os filhos de Tarsis, e eles foram extremamente oprimidos. E os homens velhos dos ismaelitas enviaram um registro para o rei de Mitzraim, Egito, dizendo: Enviem, peço-lhes, teus servos oficiais e exércitos, para nos ajudar a lutar contra os filhos de Tarsis, pois nós estamos sendo consumidos por um longo tempo. E Faraó enviou José com os valentes, e o exército que estavam com ele e também seus homens poderosos da casa do rei. E eles foram para as terras de Avilá para os filhos de Ismael, para auxiliá-los contra os filhos de Tarsis, e os filhos de Ismael lutaram com os filhos de Tarsis, e José derrotou os tarsitas, e ele subjugou todas as suas terras, e os filhos de Ismael habitam nela até este dia. E quando a terra de Tarsis foi subjugada, todos os tarsitas fugiram, e entraram na fronteira de seus irmãos, filhos de Iavam, Grécia, e José com todos os seus homens poderosos e exército retornaram a Mitzraim, com nenhum homem deles faltando. E no final do ano, no segundo ano de José reinando sobre Mitzraim, o Senhor trouxe grande abundância em toda a terra por 7 anos, como José tinha falado, pois Deus abençoou a totalidade da produção da terra naqueles dias durante 7 anos, e eles comeram e ficaram muito satisfeitos. E José naquela época tinha oficiais sob as suas ordens, e eles coletaram todo o alimento dos bons anos, e coletaram o milho anualmente, e colocaram-no nos tesouros de José. E a todo momento quando eles reuniam a comida, José ordenava que trouxessem o milho nas espigas, e também trouxessem consigo alguns dos solos do campo, para que ele não se estragasse. E José fez assim desse jeito ano por ano, e ele empilhou o milho como a areia do mar em abundância, pois seus depósitos eram imensos e não poderiam ser numerados pela abundância. E também a todos os habitantes de Mitzraim, reuniram todos os tipos de alimentos em seus depósitos em grande abundância durante os 7 anos bons, mas não o fizeram como José fez. E todos os alimentos que José e os Mitzri, egípcios, haviam reunido durante os 7 anos de abundância foram assegurados, nos depósitos para os 7 anos de fome, para manter a terra inteira. E cada homem dos habitantes do Egito encheu sua loja e seu lugar escondido com milho, para servir de apoio durante a fome. E José colocou todo o alimento que ele tinha reunido em todas as cidades de Mitzraim, e ele fechou todos os depósitos, e sentinelas foram colocadas sobre eles. E esposa de José, Osnat, filha de Potifera, gerou-lhe 2 filhos, Manasse e Efraim, e José tinha 34 anos de idade quando ela os gerou. E os rapazes cresceram e eles andaram em seus caminhos e em suas instruções, não se desviaram do caminho que seu pai ensinou-lhes, quer para a direita ou esquerda. E o Senhor estava com os rapazes, e eles cresceram e tinham conhecimento e habilidade. Sabedoria em todos os assuntos de governo, e os oficiais do rei e seus grandes homens dos habitantes de Mitzraim exaltaram os rapazes, e eles foram criados entre as crianças do rei. E os 7 anos de abundância que estavam em todo o país chegaram ao fim, e os 7 anos de fome vieram depois deles como José tinha falado, e a fome estava em toda a terra. E todos os povos de Mitzraim viram que havia começado a fome na terra de Mitzraim, e todas as pessoas de Mitzraim abriram seus estoques de milho, pois a fome prevaleceu sobre eles. E encontraram todo o alimento que estava em seus depósitos, cheio de vermes e não apto para comer, e a fome prevaleceu em toda a terra,
E todos os habitantes de Mitzraim vieram e choraram diante de Faraó, pois a fome era pesada sobre eles. E eles disseram a Faraó: Dê comida aos teus servos, ou nós morreremos de fome diante dos teus olhos, mesmo nós e nossos pequeninos. Faraó respondeu-lhes, dizendo: E vocês choram a mim? José não mandou guardar o milho convenientemente durante os 7 anos de abundância para os anos de fome? E por que vocês não ouviram a sua voz? E o povo de Mitzraim respondeu ao rei, dizendo: Como tua alma vive nosso senhor, teus servos fizeram tudo o que José ordenou, e teus servos também reuniram em toda a produção de seus campos durante os 7 anos de abundância e colocou-a em depósitos até este dia. E quando a fome prevaleceu sobre teus servos, abrimos os depósitos, e eis que todos os nossos produtos estavam cheios de vermes e não estava apto para comer. E quando o rei ouviu tudo o que tinha acontecido aos habitantes de Mitzraim, o rei ficou com muito medo devido à fome, e ele ficou muito apavorado, e o rei respondeu ao povo de Mitzraim, dizendo: Desde que tudo isso aconteceu a vocês, vão até José, façam tudo o que ele disser a vocês, não transgridam seus comandos. E todo o povo de Mitzraim saíram e vieram a José e disseram-lhe: Dê-nos alimentos, senão nós morreremos diante de ti devido à fome. Nos reunimos nossa produção durante os 7 anos como tu mandaste e colocamos no depósito e, portanto, tudo isto caiu sobre nós. E quando José ouviu todas as palavras do povo de Mitzraim e o que tinha acontecido, José abriu todos os seus depósitos, e ele vendeu ao povo de Mitzraim. E a fome prevaleceu em toda a terra, e a fome estava em todos os países, mas na terra de Mitzraim havia produtos à venda. E todos os habitantes de Mitzraim vieram a José comprar milho, pois a fome prevaleceu sobre eles, e todo o seu milho estava estragado, e José diariamente vendeu para todo o povo de Mitzraim. E todos os habitantes da terra de Canaã, e os filisteus, e os além do Jordão, e os filhos do Oriente todas as cidades das terras distantes e próximas ouviram que havia milho em Mitzraim, e todos eles vieram para Mitzraim comprar milho, porque a fome prevaleceu sobre eles. E José abriu os depósitos de milho, e colocou oficiais sobre eles, e diariamente vendiam a todos que vieram. E José sabia que seus irmãos também chegariam a Mitzraim para comprar milho, pois a fome prevaleceu por toda a terra. E José mandou todos seus povos que proclamassem em toda a terra de Mitzraim, dizendo: É o prazer do rei, e de seu segundo e de seus grandes homens, que qualquer pessoa que pretende comprar milho em Mitzraim não envie seus servos para Mitzraim para comprar, mas seus filhos, e também qualquer Mitzri, egípcio, ou cananeu, que vier a qualquer um dos depósitos comprar milho em Mitzraim e ir e vendê-lo em toda a terra, ele deve morrer, porque ninguém deve comprar para vender, mas sim para o apoio do seu agregado familiar. Qualquer homem guiando 2 ou 3 animais morrerá, pois um homem só deve conduzir seu animal. E José colocou sentinelas nos portões de Mitzraim e mandou-os, dizendo: Qualquer pessoa que vier para comprar milho, façam inserir seu nome e o nome de seu pai e o nome do pai de seu pai por escrito, e tudo que é escrito por dia. Envie a mim à noite para que eu possa saber seus nomes. E José colocou oficiais em toda a terra e mandou que eles fizessem todas estas coisas. E José fez todas estas coisas, e fez estes estatutos, a fim de que ele soubesse quando seus irmãos viessem a Mitzraim para comprar milho. E as pessoas de José fizeram isto ser proclamado em Mitzraim, de acordo com estas palavras e estatutos que José mandou. E todos os habitantes do leste e oeste do país e de toda a terra ouviram os estatutos e regulamentos que José tinha promulgado em Mitzraim, e os habitantes das partes extremas da terra vieram e compraram o milho em Mitzraim dia após dia, e, em seguida, se afastavam. E todos os oficiais de Mitzraim fizeram como José mandou, e todos os que vieram para Mitzraim para comprar milho, os guardiões do portão escreviam seus nomes, e os nomes de seus pais e traziam diariamente à noite para José. Capítulo 51. Jacó envia filhos ao Egito para comprar alimentos. E Jacó ouviu que havia milho em Mitzraim, Egito, e chamou seus filhos para irem para comprar milho, pois em cima deles também a fome prevaleceu, e ele chamou a seus filhos, dizendo:
Eis que ouço que há milho em Mitzraim, e todas as pessoas da terra vão lá para comprar. Agora, portanto, por que vocês mostram-se satisfeitos diante de toda a terra? Vão vocês também para Mitzraim e comprem um pouco milho entre aqueles que vêm de lá, para que talvez não morramos. E os filhos de Jacó ouviram a voz de seu pai, e eles foram para Mitzraim para comprar milho. E Jacó seu pai mandou-os, dizendo: Quando vocês forem para a cidade não entrem juntos em um portão, por causa dos habitantes da terra. E os filhos de Jacó saíram, e eles foram para Mitzraim, e os filhos de Jacó fizeram tudo como seu pai lhes tinha comandado, e Jacó não enviou Benjamim, pois ele disse: Pois algum acidente pode acontecer-lhe na estrada como com seu irmão, e 10 dos filhos de Jacó saíram. E enquanto os filhos de Jacó estavam indo no caminho, e eles se arrependeram do que tinham feito a José e eles falavam uns dos outros, dizendo: Sabemos que nosso irmão José foi para Mitzraim e agora vamos procurá-lo para onde vamos. E se pudermos encontrá-lo vamos tomá-lo de seu mestre por um preço de resgate, e se não, pela força, ou nós morreremos por ele. E os filhos de Jacó concordaram com esta coisa, e fortaleceram-se devido a José, para livrá-lo da mão de seu mestre. E os filhos de Jacó foram para Mitzraim, e quando eles chegaram perto de Mitzraim eles separam-se uns dos outros. E eles entraram através de 10 portões de Mitzraim e os guardas dos portões escreveram seus nomes nesse dia, e levaram-nos a José à noite. E José leu os nomes das mãos dos guardas dos portões da cidade, e ele descobriu que seus irmãos tinham entrado nos 10 portões da cidade. E José nesse momento ordenou que devia ser proclamado em toda a terra de Mitzraim, dizendo: Vá a todos os guardas dos armazéns, fechem todos os armazéns de milho, e permitam que apenas um permaneça aberto, para que todos que venham só comprem deste. E os oficiais de José fizeram assim nesse tempo, fecharam todos os depósitos e deixaram apenas um aberto. E José deu os nomes escritos de seus irmãos àqueles que ficaram destinados de abrir o depósito, e ele lhes disse: Todo aquele que vir a te comprar milho, peça seu nome, e quando os homens desses nomes vierem diante de ti pegue-os e envie a mim, e assim fizeram. E quando os filhos de Jacó vieram para a cidade, eles se uniram na cidade para procurar José antes de eles comprarem milho. E eles foram para os muros das meretrizes, e procuraram José nos muros das meretrizes durante 3 dias, pois eles pensaram que José viria nos muros das prostitutas, pois José era muito bonito e bem favorecido. E os filhos de Jacó procuraram José 3 dias e eles não puderam encontrá-lo. E o homem que foi definido sobre o depósito aberto, procurou por aqueles nomes que José tinha dado a ele, e ele não os encontrou. E ele foi a José, dizendo: Estes 3 dias se passaram e esses homens cujos nomes de que tu me deste a mim não vieram. E José mandou servos a procurar os homens em todo Mitzraim e trazê-los diante de José. E os servos de José foram a Mitzraim e não puderam encontrá-los. Em seguida, foram a Goshen, e eles não estavam lá e, em seguida, foram para a cidade de Ramsés e não foi possível encontrá-los. E José continuou a enviar 16 agentes a buscar seus irmãos, e eles foram e espalharam-se nos 4 cantos da cidade, e 4 dos servos entraram na casa das prostitutas, e encontraram os 10 homens lá procurando seu irmão. E os 4 homens levaram-nos e os trouxeram diante dele, e eles curvaram-se diante dele, e José estava sentado no seu trono em seu templo, vestido com roupa principesca, e na sua cabeça estava uma grande coroa de ouro, e todos os valentes estavam sentados em torno dele. E os filhos de Jacó viram José, sua figura e a beleza e a dignidade do semblante parecia maravilhoso em seus olhos, e eles curvaram-se a ele no chão. E José viu seus irmãos e ele conheceu-os, mas eles não o conheceram, pois José era muito grande em seus olhos, portanto eles não o conheceram. E José falou a eles dizendo: De onde provém vós? E todos eles responderam: Teus servos vieram da terra de Canaã para comprar milho, pois a fome prevalece em toda a terra, e teus servos ouviram que havia milho em Mitzraim, pois viemos juntos com outros para comprar milho para nosso apoio. E José responderam-lhes, dizendo: Se vocês vieram a comprar como vocês dizem, por que vocês vieram através de 10 portões da cidade? Vocês só podem ter vindo para espiar a terra.
E todos juntos eles responderam a José e disseram: Não, meu senhor, temos razão, teus servos não são espiões, mas viemos para comprar milho, pois teus servos são todos irmãos, os filhos de um homem na terra de Canaã, e nosso pai nos ordenou, dizendo: Quando vocês chegaram na cidade não entrem juntos em um portão, por causa dos habitantes da terra. E José novamente respondeu-lhes e disse: Isso é a coisa que eu falei a vocês, vocês vieram para espiar a terra, por conseguinte, todos vocês vieram dos 10 portões da cidade, vocês vieram para ver a nudez da terra. Certamente cada um que vem comprar milho vão em seu caminho, e vocês já estão há 3 dias na terra. E o que você faziam nos muros das prostitutas onde vocês ficaram todos estes 3 dias? Certamente espiões fazem estas coisas. E eles disseram a José: Seja isto longe de nosso senhor falar assim, pois somos 12 irmãos, filhos de nosso pai Jacó, na terra de Canaã, filho de Isaque, filho de Abraão, o hebreu, e eis que o mais jovem está com nosso pai neste dia, na terra de Canaã, e um já não é mais, pois ele foi perdido de nós, e nós pensamos que talvez ele pudesse estar nesta terra, então o procuramos em toda a terra, e fomos inclusive à casa de prostitutas para procurá-lo lá. E José disse-lhes: E vocês procuraram-no por toda a terra, e só permaneceu Mitzraim para que vocês pudessem procurá-lo aqui? E o que também seu irmão iria fazer nas casas das meretrizes, embora ele estivesse em Mitzraim? Vocês não disseram: Que são os filhos de Isaque, filho de Abraão, e o que então os filhos de Isaque fariam nas casas de prostitutas? E disseram-lhe: Porque ouvimos que ismaelitas roubaram ele de nós, e foi dito que eles venderam em Mitzraim, e teu servo, nosso irmão, é muito bonito e bem favorecido, então pensamos que ele estaria certamente nas casas de prostitutas, por conseguinte, teus servos foram lá para procurá-lo, e dar o resgate por ele. E José ainda responderam-lhes, dizendo: Certamente falam falsamente e proferem mentiras, para dizer de vós que sois filhos de Abraão, como o faraó vive vocês são espiões, portanto vocês foram para as casas de prostitutas onde vocês não pudessem ser conhecidos. E José disse-lhes: E agora se vocês acharem ele e seu mestre requerer de vocês um alto preço, vocês dariam para ele? E eles disseram: Isto lhe será dado. E ele disse-lhes: E se seu mestre não concordar em entregar-lhe por um alto preço, o que vocês vão fazer-lhe por sua causa? E eles responderam-lhe, dizendo: Se ele não entregá-lo, nós vamos matá-lo e tomar nosso irmão e iremos embora. E José disse-lhes: É isto que tenho dito de vocês, são espiões, e vieram para matar os habitantes da terra, pois ouvimos que 2 de seus irmãos mataram todos os habitantes de Siquém, na terra de Canaã, devido à sua irmã, e vocês agora vieram fazer semelhante em Mitzraim por causa de seu irmão. Só assim saberei que vocês são homens verdadeiros. Se vocês enviarem para casa um de entre vocês, para buscar seu irmão mais, e trazê-lo aqui, para mim e fazendo essa coisa vou saber que vocês estão certos. E José chamou 70 homens poderosos, e disse-lhes: Peguem estes homens e leve-os para o confinamento. E os valentes levaram os 10 homens, ele segurou-os e colocaram-nos em confinamento, e eles ficaram no confinamento 3 dias. E no 3º dia José os tirou do confinamento, e ele disse-lhes: Façam isto por si mesmos se forem homens verdadeiros, para que vocês possam viver. Um dos vossos irmãos ficará confinado enquanto vocês vão levar para casa o milho para seu lar na terra de Canaã, e buscar o seu irmão mais jovem e trazê-lo aqui para mim, para que eu possa saber que vocês são verdadeiros homens ao fazerem isto. E José afastou-se deles e veio à câmara, e chorou um grande pranto, pois ficou com pena deles, e lavou o rosto e voltou a eles, e ele pegou Simeão, e mandou-lhe ser preso, mas Simeão não estava disposto a fazer isso. Ele era um homem muito poderoso e eles não podiam prendê-lo. E José chamou seus homens poderosos, e 70 homens valentes vieram diante dele com espadas desembainhadas em suas mãos, e os filhos de Jacó ficaram aterrorizados com eles. E José disse-lhes: Peguem este homem e coloquem-no na prisão, até que seus irmãos voltem. E os homens valentes de José apressaram-se e eles todos se deitaram em cima de Simeão para amarrá-lo. E Simeão deu um grito alto e terrível,
e o grito foi ouvido à distância. E todos os homens valentes de José ficaram apavorados ao som do grito, e todos caíram sobre seus rostos, e ficaram com muito medo e fugiram. E todos os homens que estavam com José fugiram, pois ficaram com muito medo por suas vidas, e apenas José e Manassés seu filho lá permaneceram. E José e Manassés viram a força de Simeão, e ele ficou extremamente encolerizado. E Manassés o filho de José atacou Simeão, e Manassés acertou um golpe forte em Simeão, com o punho na parte de trás do seu pescoço, e Simeão foi atiçado em sua fúria. E Manassés segurou Simeão, e ele segurou-o violentamente, e ele prendeu-o e o trouxe para a casa de confinamento, e todos os filhos de Jacó ficaram espantados com o ato do jovem. E Simeão disse a seus irmãos: nenhum de vocês devem dizer que fui dominado por um mitzri egípcio, mas que fui dominado por um da casa de meu pai. E após isso José ordenou aos que foram definidos sobre o armazém, que enchessem seus sacos com milho, tanto quanto eles pudessem carregar, e para restaurar o dinheiro de cada homem em seu saco, e dar-lhes a provisão para a estrada, e assim fizeram a eles. E José ordenou-lhes, dizendo: tomem cuidado para não transgredir meu pedido, e tragam seu irmão como eu lhes disse, e quando vocês trouxerem seu irmão a mim, então eu saberei que vocês são verdadeiros homens e vocês poderão trafegar na terra, e vou restaurar a vocês seu irmão, e vocês poderão retornar em paz a seu pai. E eles todos responderam: conforme o nosso Senhor fala, assim nós faremos, e eles curvaram-se no chão. E cada homem colocou o seu milho em seu burro, e saíram para ir para a terra de Canaã para seu pai. E eles foram descansar, e Levi abriu seu saco para dar provisões ao seu burro, e ele olhou, e eis que o seu dinheiro em todo o peso estava no seu saco. E o homem ficou com muito medo, e ele disse a seus irmãos: meu dinheiro foi devolvido, e está no saco. E os homens ficaram com muito medo, e eles disseram: o que é isto que Deus fez para nós? E todos disseram: e onde está a bondade do Senhor para com nossos pais, com Abraão, Isaque e Jacó, por Deus ter neste dia nos entregando nas mãos do rei de Mitzraim para inventar contra nós? E Judá disse: certamente somos culpados pecadores diante de Deus nosso Criador em ter vendido nosso irmão, nossa própria carne, e ainda assim vocês dizem: onde está a bondade de Deus para com nossos pais? E Ruben disse-lhes: eu não disse a vocês, não pequei contra o rapaz, e vocês não me ouviram. Agora, Deus o está requerendo de nós, e como vocês ousam dizer: onde está a bondade de Deus para com nossos pais, enquanto vocês pecam contra ele? E eles ficaram durante a noite naquele lugar, e levantaram-se no início da manhã e carregavam seus burros com seu milho, e foram para a casa de seu pai na terra de Canaã. E Jacó e seu agregado familiar saíram para atender aos seus filhos, e Jacó olhou, e eis que seu filho Simeão não estava com eles, e Jacó disse a seus filhos: onde está seu irmão Simeão, a quem não vejo? E seus filhos lhe disseram tudo o que tinha acontecido em Mitzraim, Egito.